volta com o programa Conhecer e Aprender. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar com a professora Raquel Vieira, que foi a coordenadora do projeto Cartilha Turística de Manaus e que é uma iniciativa, né? Mais uma iniciativa do programa Ciência na Escola. Professora Raquel, qual foi e com que, pensando em que foi criada essa cartilha? Olha, primeiro foi porque no meu primeiro projeto, em 2010, nós fizemos um atlas da cidade de Manaus. Aí depois, para a gente não repetir o mesmo projeto, eu pensei numa cartilha turística de Manaus, já aproveitando o atlas e também porque Manaus, né, vai ser uma das subsedes da Copa de 2014 e foi pensando nisso que nós fizemos esse projeto. E como foi que a senhora implantou esse projeto na escola? Fiz um projeto e foi aprovado pela FAPEAM e nós fizemos esse projeto que tem direito a 5 bolsistas, um apoio técnico e a coordenadora que sou eu. Com que objetivo que a senhora criou a cartilha turística de Manaus? O objetivo foi da comunidade, não só escolar, mas da comunidade em geral, conhecer comidas típicas da nossa região, o bairro, a cidade, as atrações turísticas, as festas, os eventos, né? E empreendedorismo, que é o último capítulo, que inclusive tem até dicas, tanto didáticas como para a comunidade. Tipo, você quer atender bem um turista ou faz alguma coisa, tipo vender comida, vamos vender comida, por que não abrir um restaurante, né? E tem sugestões de atividade, tipo guia turístico para a gente fazer na sala de aula, inclusive eu faço com meus alunos um álbum turístico. A senhora acha que então com essa vinda da Copa de 2014 para Manaus, essa cartilha vai ser bem aproveitada pelas pessoas que vão estar vindo, frequentando a cidade nesse período? Com certeza, porque aqui, olha, não tem só aquelas atrações turísticas que todo mundo conhece, tem mais, inclusive tem o Marco Zero, né, onde iniciou a cidade, que todo mundo passa lá, todas as pessoas passam lá no Marco Zero e não sabem onde ele está localizado, que é próximo ao relógio. E a partir daquele marco que foi construída a cidade de Manaus, que nasceu a partir de um forte que é pouco valorizada no seu potencial turístico. E de que forma que os alunos contribuíram, professora, para esse projeto, já que faz parte do programa Ciência na Escola? Como foi que eles colaboraram para que acontecesse a cartilha turística? Olha, primeiro, a cartilha, como eu já falei, foi dividida em 5 capítulos. E como são 5 bolsistas, eu dividi os capítulos por bolsista. Cada um foi responsável por um capítulo. Depois, como não quero só deixar numa escola com os 5 alunos, eu também levei para outra escola que eu trabalho, né, o Jorge Rezende. E através disso a gente fez o quê? Contratei um ônibus turístico e levamos os alunos para conhecer 30 pontos turísticos da cidade de Manaus. Fora isso, a gente fez também em outro ônibus, né, o Parque do Mindu, depois o Parque das Nascentes do Mindu, o Bosque da Ciência, o Zoológico, também o Jardim Botânico e outros pontos. Professora, e como está organizada essa cartilha? A cartilha ela foi dividida em 5 capítulos. O primeiro capítulo, Conhecendo Manaus e Região. Neste capítulo, a primeira parte tem Amazonas, Divisão Administrativa, História de Manaus, a história atual, onde Manaus está dividido seu território em área urbana e área rural. O segundo capítulo é o espaço geográfico. Aqui é o município de Manaus, região administrativa, onde está dividida aqui os 63 bairros da cidade de Manaus. Aqui o que é zona,
E aqui são as 6 zonas urbanas de Manaus. O terceiro capítulo é História, Cultura e Natureza, onde estão patrimônio religiosos, onde nós escolhemos 4 igrejas de Manaus. Monumentos históricos. A quarta parte da cartilha é de turismo e de lazer. Essa parte aqui só falando sobre turismo, tipo de turismo e 2 sugestões de atividades, que é um guia turístico e um álbum turístico. O que o turista deseja? Porque é importante receber bem o turista. E o turista, ele volta quando? E a sinalização. Por que é importante ter sinalização? O que são equipamentos turísticos, que é tudo aquilo que faz o turista se sentir bem, como hotel, restaurante, aeroportos e ponte, o teatro. E o capítulo 5, que é de artesanatos, comidas típicas, eventos e empreendedorismo. Professora, como é que vocês elaboraram esse mascote da cartilha? Esse mascote, ele foi primeiro um colega meu fez um desenho. Depois desse desenho, a diagramadora transformou ele, fez uma diagramação, né? Aí a gente teve a ideia de colocar ele no Facebook, numa rede social, para os nossos amigos dessa rede social sugerir um nome para ele, que é Arapiranga, que é a junção de arara vermelha na língua tupi-guarani. E ela é uma arara, né, feminina. Ela vai dando dicas e curiosidade aqui, né? E ela vem vestida a caráter, olha. Artesanato, o que é artesanato? É uma manifestação cultural da comunidade transmitida de geração em geração. Então essa foi a entrevista com a professora Raquel, que é a coordenadora do projeto Cartilha Turística de Manaus, que é um dos projetos do programa Ciência na Escola. Nós finalizamos esse segundo bloco por aqui, mas nós voltamos no terceiro bloco para nós contarmos um pouquinho da experiência, do que esses alunos viveram, passando, conhecendo esses pontos turísticos de Manaus. Talvez alguns deles já não conheciam. Então no terceiro bloco nós conferimos a experiência dos alunos do projeto.